muito. No Cozinhando com a Chefe de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a mudança de estação. Já estamos no outono e já vamos começar a nos preparar para os pratos que nós normalmente servimos no inverno. Uma das coisas que mais as pessoas me pedem é como que se faz um risoto correto. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Para você que ainda não segue o nosso canal, por favor, ativa aí o sininho para você receber todas as novidades e todas as receitas quando nós colocamos no ar em primeira mão, certo? A receita de hoje, então, falando sobre inverno, outono, o risoto. O risoto é um dos pratos mais clássicos italianos que nós trabalhamos. E muitas vezes eu ouço, nossa, chefe, mas é difícil fazer risoto, eu não sei fazer risoto. Como que se faz? Como funciona essa questão da técnica? Como que pode ser mais fácil dentro da minha casa? Então é isso que eu vou explicar para você. Formatação diferente para que você possa executar na sua casa com mais praticidade. Para ser feito o risoto corretamente, algumas coisas são obrigatórias. Primeiro, eu só posso chamar de risoto o prato que é feito exclusivamente com um arroz italiano. Hoje eu vou trabalhar com arroz arbóreo, tá? Mas aqui no Brasil nós encontramos 3 tipos de risoto, de arroz para risoto: o arbóreo, o vialone e o carnaroli. Mas tradicionalmente e muito fácil o arbóreo que você vai encontrar em qualquer mercado. Qual é a diferença de um para outro? A questão da cremosidade. O arbóreo, ele tem uma menor quantidade de amido, então ele é o que vai dar menos cremosidade. Lembrando, muita gente acha que o risoto fica cremoso no final pelo acréscimo do queijo, e não. O risoto ele já vem dando esse teor de cremosidade no meio da produção, quando começa a liberar o amido desses grãos. Então, arbóreo é o que menos tem concentração de amido. Carnaroli e vialone a gente vai tendo proporções maiores. E os grânulos também, o arbóreo é um pouquinho maior, o grão de arroz, carnaroli e vialone. Então eles vão diminuindo, chegando a ficar quase uma bolinha. É muito legal você entender esse processo de produção, porque daí você consegue brincar com os sabores, consegue trabalhar com os aromas e assim você cria com ingredientes que você tiver dentro da sua geladeira, não precisa trabalhar com uma receita específica, correto? Bom, vamos lá. Então você precisa obrigatoriamente ter um arroz italiano, não importa a marca, ok? Depois, nós precisamos também trabalhar com uma bebida que vai trabalhar com a aromatização inicial desse arroz. Tradicionalmente, nós trabalhamos com um vinho branco, por questão de ser um aroma mais delicado e também pela questão da coloração. Porém, se você quiser trabalhar com um espumante que você tem de sobra da geladeira, pode. Se você tiver com um vinho rosé também, sem problema nenhum. E até para o inverno, eu sugiro você provar e pegar aquela sobrinha de vinho tinto que você tem e que também fica muito gostoso. Porém, lembrando que esse arroz ele vai ficar mais avermelhado, ele vai ficar numa cor mais vinho. Então, se vai combinar com o que você vai colocar depois dentro desse empratado, se vai ficar bonito na harmonização final, mas ele vai ficar um prato mais robusto, mas fica com cara de inverno. Eu gosto muito de fazer um risoto com um arroz tinto ou com um vinho tinto, que ele vai ficar esse arroz tinto no final, sem problema nenhum. Aí vai do seu gosto e eu indico você a provar. Hoje, para ensinar você a aprender essa técnica básica de fazer o risoto, eu vou trabalhar com um risoto de fungo. Por quê? O fungo, ele tem bastante cara de inverno, por ser um prato mais pesado. Normalmente a gente serve com carnes assadas, grelhadas, que também fica legal, mas também para os vegetarianos é um risoto muito legal que pode ser trabalhado como prato único. E isso é bem interessante. O que a gente tem para fazer? O fungo, nós compramos ele seco. Então você vai separar a quantidade de fungo que a gente vai trabalhar. Vou colocar em uma panela e vou hidratar, porque como ele vem sequinho, a gente precisa de hidratação. Aí o que eu vou fazer para hidratar? Eu vou colocar vinho. Então eu vou pegar o vinho branco e vou colocar aqui junto
com o meu cogumelo. Posso até aquecer um pouquinho, isso, mas não vou deixar ferver. Aqueceu, parou e deixa lá. Ou se eu tiver bastante tempo, pode colocar aí 1 horinha antes e deixa ele lá hidratando, certo? E depois isso nós vamos colocar dentro da nossa panela. Para fazer o risoto, independente do sabor que você vai fazer ali para frente, nós precisamos trabalhar com uma técnica e um preparo um pouco diferente do arroz que a gente faz no dia a dia. Arroz no dia a dia, você pega, coloca alho, cebola, o arroz, faz essa fritura inicial com uma gordura e vem e já coloca toda a quantidade de água nesse prato. No risoto, não pode trabalhar assim. Você vai colocar inicialmente sim alho ou cebola, se você gostar. Tradicionalmente a gente coloca só o alho, tá? Mas fica a seu critério, se você colocar, não tem problema nenhum, não é um pecado trabalhar com isso, não tem problema nenhum. Então coloca inicialmente azeite ou manteiga, se você preferir. Eu normalmente começo a base do meu risoto trabalhando com um pouquinho de azeite, tá? Um pouquinho só. Coloco aqui o azeite. E no lugar de colocar apenas água saborizando, o risoto obrigatoriamente precisa de um caldo que seja saboroso. Esse caldo saboroso, se a gente for trabalhar com uma técnica clássica, gastronomia clássica, nós vamos fazer o nosso caldo. Ah, chefe, como que faz o caldo? Você vai pegar uma panela, vai colocar água e vai colocar cebola, cenoura, salsão ou alho poró. Algumas especiarias leves, que pode ser um louro, pode ser cheiro verde, pode ser uma salsinha. O que você não pode colocar são elementos aromatizantes de sabor muito acentuado, como um alecrim, um manjericão, que dá muito sabor. Mas elementos de especiarias como pimenta do reino também você pode colocar. E vai deixar em fogo baixo, sem levantar fervura, só para ir pegando o aroma daqueles legumes para fazer o seu caldo. Mas eu sei que muitas vezes você aí na sua casa não tem tempo para esse processo. Aí você vai acabar falando, não vou fazer o risoto porque eu não tenho tempo para fazer o caldo. E não precisa disso. Então eu vou mostrar para vocês alguns elementos que a gente tem no industrial que pode te ajudar sim a fazer esse risoto e vai ficar gostoso. Nós temos dentro do mercado opções de caldo de legumes. Esse aqui é um sachêzinho que ele é granulado, mas também nós temos sachês de tabletes convencionais e até sachêzinhos maiores em pó. Qualquer um deles você encontra na linha de sabor legumes, vegetais. Então você vai pegar esse caldo e vai diluir em água, vai aquecer e vai utilizar no processo aqui de fazer o seu risoto. Também, como nós vamos trabalhar com o sabor específico do nosso risoto, que vai ser de fungo, eu tenho caldo de cogumelos, eu tenho caldo de fungo que também pode ser utilizado na sua receita. Ah, chefe, eu vou fazer o meu risoto de mignon. Posso usar um caldo de carne? Posso. Vou fazer um risoto de frango. Posso usar o caldo de frango? Pode. Mas, por uma questão de sabor leve, eu gosto muito de, independente do sabor de finalização, ter em casa sempre um caldo de legumes que serve para tudo, tá bom? Aí fica muito mais fácil para a gente trabalhar. Também, como eu já sei o sabor que eu vou fazer, eu posso já misturar esse caldo, esse tabletinho, com água quente e já ganho tempo aqui e obrigatoriamente esse caldo sempre quente na produção do meu risoto, certo? Então, vamos lá. Eu vou ligar a panela, aqui fogo alto, tá bom? Pego o meu arroz. Regra, nós vamos trabalhar com 100 gramas de arroz por pessoa, tá? Que depois dele pronto, a gente vai ter um empratado de aproximadamente 300 gramas, que é um prato muito bem servido de risoto. Então, 100 gramas de arroz cru é o suficiente. Então, um pacote desse de 1 quilo, nós servimos 10 pessoas tranquilamente. Então, regra básica. Em alguns mercados você encontra até os pacotes de 500 gramas. Então, assim, uma casa menor com 5 pessoas, você pode comprar um pacotinho menor. Mas se você gostar de fazer bastante risoto, então pode comprar esse grande, não tem problema nenhum, e vai fracionando, ok?
Chefe, não tenho balança, não tenho como pesar. Como que a gente pode fazer essa gramatura? Vamos pensar num processo mais ou menos que cada pessoa come uma xícara de arroz. Então pega uma xícara de chá, não tão cheia, e mede uma xícara desse arroz por pessoa. É a quantidade correta e ideal para que a gente possa trabalhar por pessoa, tá bom? Azeite aquecido, vou colocar um pouquinho de alho. Eu tô colocando um alho desidratado porque eu gosto, mas você pode picar o seu alhinho aí na sua casa e ter ele fresco, tá? Eu vou trabalhar aqui considerando que se eu for servir, então metade de um pacote eu consigo servir 5 pessoas. Se eu trabalhar com um quarto do pacote, eu vou servir de 2 a 3 pessoas. Então, basicamente isso que você pode pensar de cálculo, se você estiver fazendo em casa e não tiver uma balança, ou utiliza, como eu te disse, uma xícara para pesagem que fica mais seguro para você. Coloco aqui o arroz na panela, vou fritar esse arroz no azeite com um pouquinho de alho, tá? E lá está hidratando o meu fungo. Como eu falei para você que eu vou agilizar o processo considerando que você não tem tempo aí na sua casa, eu vou fazer a heresia de quem trabalha na cozinha clássica, que é colocar um caldo de legumes aqui industrializados. Eu peguei um caldo de vegetais granulado, tá bom? Ele não tem excesso de sódio, porém, ele tem um saborzinho de vegetais, que ele vai ser a mesma coisa de trabalhar com um caldo que a gente vai fazer. Obviamente que no caldo que a gente vai trabalhar feito por nós, ele vai ficar um sabor muito mais delicado e simplesmente só de vegetais frescos, tá? Obviamente vai ficar mais delicado o seu risoto, mas se você não tem tempo, faz isso aqui que dá certo também. Não vai deixar de fazer o seu risoto porque você não tem tempo de fazer o seu caldo. A ideia é você conseguir produzir, reproduzir a receita do risoto e ser feliz, sem a preocupação de estar com o clássico ou não, tá bom? O meu cogumelo, o meu fungo já hidratado aqui, eu vou pegar com o vinho e vou colocar aqui na panela. Esse caldo, ele vai hidratar esse arroz e já vai liberando aromas. Sente, escuta esse cheiro. Eu adoro o fungo, ele fica um sabor muito gostoso do risoto. Poderia pegar e diluir aquele envelopinho em água e vir colocando aos poucos aqui, mas para ganhar tempo e praticidade, eu já fiz essa mistura aqui do grânulo e agora eu vou colocar somente a água. Eu gosto de trabalhar com a chaleira elétrica. Então eu vou colocando a água, aos pouquinhos a água está quentinha, coloco um pouco de água, não é igual o arroz convencional que nós colocamos de uma vez, coloco um pouquinho, basicamente eu cubro esse arroz, tá? E vou mexer. Deixo num fogo médio cozinhando esse arroz. Conforme essa água vai baixando, eu vou acrescentando água. Baixa, eu acrescento água. E sempre mexendo para que a gente possa ir soltando o amido desse grão, para que a gente tenha a cremosidade que nós queremos lá no final do processo, tá? Então é isso. Nós vamos aí. O arroz, ele tem um tempo em média de 17 a 20 minutos de cocção, que é o tempo correto de deixar o nosso risoto al dente. Então fica de olho. O arroz, quando a gente começa a cozinhar, ele fica extremamente branco. Conforme ele vai dando ponto de cozimento, ele vai ficando mais transparente, mais translúcido. Então isso é uma orientação. Você começa a fazer a prova realmente do paladar, se tá bom os grãos para você, quando você vê que esse risoto perdeu totalmente aquela coloração esbranquiçada. Então é assim que a gente vai até o final do processo, colocando água um pouquinho, mexendo, até chegar o al dente. Uma coisa bem legal a gente comentar é quando a gente faz as harmonizações. Eu gosto bastante de ter um vinho quando a gente está cozinhando, principalmente em casa, com amigos ou sozinho, enfim, para abstrair. Eu acho que quem gosta de cozinhar em casa, cozinha por hobby. E tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, tem que ser um momento que faça sentido para você, né? Às vezes é a minha cozinha, é a minha panela, né? Tem aquele apego emocional. Então a dica de hoje é que a gente consiga trabalhar
com um vinho que seja gostoso, que harmonize com o prato, mas também que traga sentimento, que traga boas lembranças e que seja gostoso. Eu indico para vocês, esse vinho aqui sempre tem um plano B. É um vinho argentino. Eu provei aqui no Brasil, gostei muito e não encontrei para comprar. E numa viagem eu encontrei na Argentina e trouxe para ter. E foi engraçado que as lembranças que eu tenho desse vinho é no Brasil, de uma viagem que eu fiz com a minha filha. E nós voltamos e quisemos comprar esse vinho aqui, não encontramos. E daí eu viajei para a Argentina, achei esse vinho e trouxe uma garrafa para mim e uma para ela. Então assim, é um vinho de lembranças, de memórias e é um vinho muito gostoso. E aí eu indico para vocês provarem, que eu achei muito gostoso. Mas, lembrando de inverno, peguem vinhos que tenham uvas com mais taninos, vinhos mais pesados e mais encorpados, que vai ficar bem mais gostoso, tá bom? Aqui então acrescentando a água, continuando, e ele vai fazendo o processo de cocção desse risoto. Vamos falar sobre mudança de sabores. Chefe, eu quero fazer o risoto, mas eu não gosto de fungo. O que eu posso fazer? Posso fazer de outros vegetais? Posso. Regra básica. Se eu quero fazer o meu risoto a parte de carnes, então o que eu vou fazer? Lá no começo eu vou colocar o meu azeite, vou colocar a carne picadinha que eu quero, frito essa carne, depois eu entro com o arroz, entro com o vinho e continuo. Quero fazer com frango? Mesmo procedimento. O azeite, o frango, frita, coloca o arroz, coloca o vinho branco e depois continua com o caldo. Quero fazer com legumes? Se forem legumes que não desmancham com o tempo de cozimento desse arroz, você já pode colocar no começo. Quero fazer um risoto com elementos que são muito delicados, por exemplo, camarão. Eu vou selar esse camarão, douro esse camarão no começo, tiro ele, deixo à parte, faço todo o procedimento. Quando esse arroz estiver al dente, eu volto com esse camarão. Porque se ele ficar muito tempo cozinhando, vai passar do ponto de cocção e ele vai ficar borrachudo. Então, o processo é esse. Por exemplo, um risoto que eu gosto muito, risoto caprese. Eu pego no começo desse processo, frito alho, frito cebola e coloco uma lata de tomate pelado ou tomate picadinho. Aí acrescento esse arroz e dou continuidade. Ele vai ficar um risoto vermelhinho, bem encorpado de tomate. Na finalização, eu coloco mussarela de búfala, coloco um buquê de rúcula em cima no prato, tomatinhos cortados, mais queijinho. Então assim, ele vem numa modalidade caprese, mas nessa formatação diferenciada de prato. Esse risoto aqui de fungo é um risoto bem encorpado e bem pesadão. Posso servir só ele? Posso. Mas eu também posso começar com a carne, depois colocar o fungo? Posso, eu vou fazer um risoto de carne, de mignon, enfim, com o fungo. Mas também posso fazer uma carne grelhada, uma carne assada que eu sirvo acompanhando esse meu risoto de fungo. Entenderam o raciocínio? Arroz de boa qualidade, arroz italiano, senão eu não posso chamar de risoto. Preciso de um caldo saboroso, base caldo legumes, ou posso trabalhar com outros sabores. Vou trabalhar com a aromatização que eu quero, que seja carne ou vegetais, tá? E também, se eu quero um risoto mais clássico possível, que vai ser um risoto somente de queijo e açafrão, vou colocar o açafrão aqui no começo desse meu risoto e na finalização, só queijo parmesão, eu tenho a la milanese, que é o risoto mais clássico que a gente tem, que serve para depois compor um prato com carnes ou com vegetais, e é o risoto clássico. Combinado? Então assim, não tem erro. A questão do risoto é a técnica, é saber o passo a passo, é o que eu posso e o que eu não posso, são os tempos, são as coisas que eu devo ou não colocar, o que eu posso ou não colocar. E não é difícil. A única coisa, como eu citei no início, é essa questão da água, do caldo, que nós temos que colocar aos poucos. Então é a questão da paciência que você tem que ter, diferente de um arroz do dia a dia, que a gente coloca lá o arroz, enfim, e não precisamos nos preocupar com excesso de água, tá? Então é isso, é carinho, é cuidado para fazer o nosso risoto. E aqui a gente vai seguindo, colocando o caldo aos pouquinhos e vai mexendo e vai cozinhando até chegar ao ponto, nos nossos 17, 18 minutinhos de cozimento. Vou aproveitar aqui no meio do processo, colocar um pouquinho de pimenta do reino, que eu gosto bastante. Lembrando, quem já me segue sabe, a pimenta do reino
moidinha na hora dá total diferença. Não utiliza a pimenta do reino, daquelas em pó que você já compra. Tem o seu moedor na sua casa e moa na hora. Faz muita diferença no seu prato. O cheiro tá bom? Até parece que eu sei cozinhar, graças a Deus. Aqui eu vou acrescentar um pouquinho mais de água e a gente percebe que o arroz, quando ele vai pegando ponto, ele vai ficando maiorzinho e ele vai perdendo aquele branco do grão, tá? Aqui eu coloquei um mix de cogumelos, então você vai ver que eu tenho pedacinhos mais claros e pedacinhos mais escuros, mas é porque eu escolhi 2 tipos diferentes, tá bom? Quase no ponto. Mais uns 2, 3 minutinhos aqui de cozimento é o suficiente para o nosso risoto chegar no ponto. O gostoso de fazer o risoto é você ir ali batendo um papo, conversando, vai, mexe, coloca um pouquinho de caldo, conversa com os amigos, interage com a família. Não é um risoto, não é um prato que você tem que fazer correndo, né, desesperado. Também, se você quiser dar atenção para a visita, faz esse procedimento que eu estou fazendo aqui de dia, um dia antes. Aí você para um pouquinho antes do al dente, guarda, e daí a hora que você vai servir, você volta para a panela, coloca um pouquinho mais de caldo quentinho e finaliza o seu risoto. Isso ganha muito tempo. Então esses 20 minutos que eu estou perdendo aqui, fazendo esse pré-preparo, você pode fazer. A hora que o seu convidado chega, não tem nem sujeira na mesa. Basicamente é isso que eu tenho agora. Eu tenho queijo, eu tenho a manteiga e eu vou finalizar com o prato e com a minha decoração. Então você pode muito bem trabalhar dessa forma. Fica muito mais elegante. E daí a pessoa fala assim, nossa, você fez rapidinho. Você fala, é tão rapidinho. Nem conta que você fez todo um processo inicial. Então fica essa dica para você. Se você vai guardar, ele tá com bastante caldo ainda, ele já tá um arroz bem cozidinho, mas ele ainda tá com aquele pontinho a menos do al dente. Para, desliga, deixa a panelinha do lado, espera esfriar e guarda. Daqui 2 horinhas eu vou finalizar? Tá, tampa, deixa ali quietinho, não tem problema. Vou utilizar muitas horas posterior, então pega, resfria, guarda na refrigeração direitinho e volta com o processo no fogo somente quando você for utilizar, tá bom? Aqui, como nós já vamos servir, então chegando no ponto do al dente, eu já pego e já vou começar a fazer a minha finalização, tá bom? Risoto, obrigatoriamente, até por questão de elegância, não é um prato que se serve em travessa. É um prato que a gente tem que servir ele empratado, bonito e gostoso. Podemos servir individual, num prato de serviço, ou também a gente pode servir ele individual na linha de finger food, mini porçõezinhas, até porque se a gente quiser fazer uma brincadeira com vários sabores, então a gente serve vários sabores para as pessoas poderem fazer uma prova. Aqui, como a gente vai servir um prato único, então a gente vai trabalhar com a montagem de um prato de serviço. Então, chegamos no ponto do al dente, se você tiver necessidade de prova. Se você quiser contar no relógio, mais ou menos de 16 minutos para frente, você começa a fazer essa prova, tá bom? Fica o ponto correto no al dente, aquele que você morde, mastiga, sabe? E sente a textura do grão. Chefe, eu não gosto do arroz al dente. Para mim, arroz al dente é arroz cru. Então, coloca um pouquinho mais de caldo, cozinha mais um pouquinho. Aí fica a seu critério e ao seu gosto. O mais importante é aqueles critérios iniciais que eu passei para você, para que a gente tenha um bom risoto. Vamos finalizar? Vamos lá. Então, o que eu preciso para a finalização? Queijo. Tradicionalmente, nós utilizamos um parmesão, mas como eu disse, se é um risoto mais leve, se você quer finalizar com queijo branco, com uma mussarela de búfala, pode. Quero usar um grana padano, quero finalizar um risoto que eu quis fazer frutado, fazer com gorgonzola, utilizar outros queijos, com brie, posso. Você pode usar o queijo que você quiser, mas como referência clássica, finalizamos com o parmesão. Fogo desligado, a gente começa a fazer. Processo de manteigatura que a gente faz inicialmente é pegar manteiga de boa qualidade, vamos colocar aqui no nosso risoto e mexer. Essa manteiga, ela vai dar brilho e mais sabor dentro do nosso risoto. Então aqui a gente mexe bem, ele vai dando brilho e vai deixando mais cremoso ainda o nosso risoto. Quanto mais a gente mexe, mais amido a gente vai liberando também desses grãos. E é isso que dá uma finalização e um acabamento
perfeito. Gente, eu insisto em dizer, eu não vejo a hora que a gente consiga colocar os cheiros, os aromas nas redes sociais. Porque assim, todo mundo que está aqui em volta vem perguntar o que está acontecendo nessa cozinha, de tão cheiroso e de tão gostoso que tá o cheiro disso. Tá batendo a fome só de sentir esse cheiro. Bom, mexi bem essa manteiga e agora eu vou finalizar colocando o parmesão. Na legenda eu vou colocar certinho as quantidades para vocês, tá bom? Quantidade de arroz, quantidade de manteiga, enfim, de todos os ingredientes. Então coloquei aqui o parmesão, mexo também, mexo bastante para derreter e para incorporar esse queijo em todo o meu risoto. Misturou bem, incorporou bem. Se você for demorar um pouquinho para servir, eu indico deixar ele mais cremoso, com um pouco mais de caldo. Se você for servir imediatamente, você pode deixar ele mais consistente. Aí fica a seu critério. Gente, olha o brilho disso. Olha que delícia. Vou empratar. Prato raso, prato fundo. Fica a seu critério. Se você tiver um risoto que tenha mais caldoso, que você coloque com mais caldo, indico colocar um prato fundo. Se você vai servir um risoto acompanhado de carnes, principalmente, aí eu falo para você, por favor, coloque no prato raso para que as pessoas consigam cortar essa carne. Eu fico desesperada quando eu vou nos lugares e as pessoas me servem um risoto que vem com a carne que eu tenho que cortar e venha num prato fundo. Aí a hora que você começa a cortar a carne vai afundando no meio do risoto. Esteticamente fica bonito, porém não fica fácil para quem vai consumir, tá bom? Então fica essa dica, a gente tem que pensar como que a gente vai servir também, que além de bonito tem que ficar fácil para a pessoa que está consumindo. Gente, olha isso. Para finalizar, um pouquinho mais de queijo. É isso. Um risoto de fungo para você servir aí outono e inverno. Eu tenho certeza absoluta que você vai arrasar com seus convidados e com a sua família. E depois brinca, faça outros sabores e me conta se realmente você foi aprovado com a minha dica, tá bom? A dica da chefe. Então, lembra, ativa o sininho, segue o meu canal para você ter mais dicas referente à gastronomia feita na sua casa com o toque da chefe. Bom apetite! Vamos fazer a pior parte? Quer fazer a prova? Gente, eu gosto muito.